Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos começar o nosso vídeo desse final de semana vendo o desempenho das principais bolsas ao redor do mundo. Então nós podemos ver que foi uma semana negativa para os principais índices acionários, para as principais bolsas, e a bolsa americana não foi diferente. Então foi uma semana majoritariamente negativa para a bolsa americana. Observando agora as commodities, nós podemos ver que a maioria dos commodities acabou se desvalorizando, com destaque para o açúcar, palladium, prata e trigo, e algumas commodities acabaram se valorizando como gás natural, madeira e também o cacau. E o dólar se valorizou essa semana frente a praticamente todas as moedas, com exceção do rublo. Observando o Ibovespa, vemos que houve uma semana negativa, então nós podemos ver que houve uma queda aqui de aproximadamente 2%, quase 2%. Chegamos a bater próximo dos 120 mil pontos e agora estamos em 122 mil pontos. Então teve uma queda forte aqui quarta-feira. Olhando para o DI com vencimento em 2029, podemos ver que houve uma alta nesse DI. Na verdade, uma alta não, né? Ele ficou meio que no 0 a 0. Ele subiu aqui durante a semana, chegou a bater aqui nos 16%. E agora está em 14,5%. O dólar é a mesma coisa, então ele inicia a semana com uma alta, chegou aí a 6,30 e agora está em 6,06, mais ou menos 0,5. Então ficou num 0 a 0 comparado à sexta-feira da semana passada ou retrasada, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. No S&P 500 nós tivemos uma queda forte, que foi justamente por causa da decisão do Fed. Então o Fed não cortou talvez tanto o Fed Funds Rate quanto o mercado achou que ele iria cortar, e aí o mercado acionário acabou não digerindo muito bem isso, e aí nós vemos esta queda forte na quarta-feira. Na quinta-feira o mercado ficou mais lateral e na sexta-feira o mercado acabou dando uma leve alta. Aí, quando nós olhamos para os títulos do governo americano com vencimento para daqui a 10 anos, podemos ver também que foi uma semana de alta, aproximadamente 3%, está em 4,5% ao ano. E observando o VIX, podemos ver que ele estava abaixo, principalmente aqui na última sexta-feira, 13,7%. Aí ele subiu segunda, terça e quarta, deu essa explosão aqui, uma alta muito forte, uma das altas mais fortes percentualmente falando no VIX na história. Se não me engano, foi a terceira alta mais forte, alguma coisa assim, percentualmente de um dia para o outro. Foi essa alta aqui no VIX. Aí ele caiu um pouco quinta-feira e caiu mais na sexta-feira. Notícias dessa semana, nós tivemos principalmente a notícia que o Congresso estava discutindo um pacote de corte de gastos. E aí nós podemos falar um pouquinho a respeito desse pacote. Então nós temos essa matéria que vai desenvolvendo um pouco da onde que está vindo esse corte de gastos. Então, Bolsa Família, benefício de prestação continuada, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, biometria também, salário mínimo e abono salarial. Boa parte desse corte de gastos vai vir daí. E aí também tem umas imagens interessantes aqui, que é a questão do reajuste do salário mínimo. Superou 2,5% acima da inflação em 15 dos últimos 29 anos. Então aqui mostra o quanto que ele supera da inflação ou não. Então, durante vários governos foi acima da inflação e aqui no Michel Temer e no Bolsonaro, via de regra, foi abaixo de 2,5% acima da inflação. Agora vamos para as nossas curiosidades. Então nós vamos ver para quais estados os americanos estão se mudando, de quais estados os americanos estão saindo. Então os americanos estão saindo principalmente da Califórnia, foi o estado que mais perdeu habitantes, e o que mais ganhou foi o Texas. Em segundo lugar, o que mais ganhou foi a Flórida, e em segundo lugar, o que mais perdeu foi Nova York. O que mais perdeu em terceiro lugar foi Illinois, e o que mais ganhou em terceiro lugar foi North Carolina. Então, até onde eu sei, os estados democratas perderam habitantes e os estados, via de regra, republicanos ganharam mais habitantes. E também é interessante porque Nova York, o estado de Nova York tem a maior cidade dos Estados Unidos, que é Nova York. Aí nós temos Los Angeles, na Califórnia, que é a segunda maior cidade dos Estados Unidos. E temos Chicago, em Illinois, que é a terceira maior cidade dos Estados Unidos. E daí nós temos também cidades famosas no Texas, como Austin. Nós temos cidades famosas na Flórida, como Miami, por exemplo, que também são grandes cidades. Mas parece que há um movimento aqui
de sair de grandes cidades, talvez, para cidades menores ou estados não tão populosos assim. Vamos ver agora uma imagem da economia mundial, que é uma economia de 115 trilhões de dólares. Então nós temos a China, segunda maior economia do mundo, PIB projetado quase 20 trilhões, Estados Unidos 30 trilhões, então dá uma China e meia basicamente, os Estados Unidos. Aí em terceiro lugar nós temos a Alemanha com 4,9. Em quarto lugar temos o Japão com 4,4. E em quinto lugar temos a Índia com 4,3. E a Índia, em 2, 3 anos no máximo, provavelmente vai passar o Japão e vai passar a Alemanha e se tornará a terceira maior economia do planeta. Se nós levarmos em conta a paridade do poder de compra, aí China já é a maior economia do mundo, depois seria Estados Unidos e em terceiro lugar seria a Índia. A Índia, que está em quinto lugar, depois nós temos com 3,7 a Grã-Bretanha. Aí em nono lugar nós temos o Brasil, empatado em nono lugar com o Canadá, também com 2,3 trilhões. Em décimo lugar nós temos a Rússia, em 11º nós temos a Austrália e também a Coreia do Sul. Aí em 12º lugar nós temos Espanha e México, os dois com 1,8 trilhão. E em 13º lugar nós temos a Turquia e também a Indonésia com 1,5 trilhão. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.